No vídeo de hoje, o impeachment de Júlio Casares. Claro que nós vamos falar das implicações políticas, tem ainda a Assembleia dos Sócios, o Casares pode renunciar, tudo isso vai ser pauta. Mas eu também queria trazer aqui nesse vídeo uma reflexão sobre a importância do papel do jornalismo. Esse jornalismo tão combalido, tão machucado nos tempos atuais, mas que ainda guarda a sua importância. E o jornalismo foi protagonista no processo de impeachment do Júlio Casares. O bom jornalismo. Existe o mau jornalismo, claro. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Bom sábado para todo mundo, não se engane com esse sol lâmpada de geladeira. Continua frio aqui em Orlando. Então vamos lá, impeachment do Casares ontem. A votação foi feita no modelo híbrido, alguns conselheiros estavam presencialmente, outros estavam online. E se não houvesse a possibilidade do modelo híbrido, talvez nós não tivéssemos quórum suficiente e a votação não ocorresse. E aí o Casares ganharia uma sobrevida. Mas a votação aconteceu, 188 votos a favor do impeachment, 45 votos contrários. Ainda houve 45 conselheiros do São Paulo, diante de robustos indícios, que acharam por bem, não, vamos manter o Casares, e não só pelos indícios, né? O Casares está sendo afastado, mas também por uma gestão caótica, né? Uma gestão que vai se apegar, se ele quiser algum argumento de título, ganhamos a Copa do Brasil, colocamos o São Paulo de novo no mapa das conquistas nacionais, mas a que preço? O que isso representou para o clube? Em termos de sustentabilidade, o que isso representou para o clube em termos de sequências? Não representou nada, né? E eu vi muita gente fazendo comparações até com o Cruzeiro. O Cruzeiro também ganhou. O Cruzeiro também ganhou Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, e aconteceu o que aconteceu, né? E o Cruzeiro foi vítima de uma gestão temerária, para dizer o mínimo, para ser bondoso. Mas então, voltando, 45 ainda votaram a favor, 45. Então agora é o seguinte, o impeachment, a gente está tratando como impeachment, como presidente empichado, mas ainda não é definitivo. O que aconteceu ontem foi a primeira etapa. A gente está explicando isso aqui, né, com toda a paciência para a galera entender, porque realmente são ritos um pouco complexos às vezes, para quem não está acostumado, enfim. Então, ele foi afastado, inicialmente afastado. Você vai lembrar, gente, na política nacional teve um exemplo recente da presidente Dilma Rousseff. Ela foi afastada, né, na primeira votação, até o Congresso se reunir para a votação definitiva, e aí o afastamento definitivo foi feito. Então é a mesma coisa. Ele está afastado agora, então já assume o vice, a bola já está com o vice, com o Harry Macy Jr., e aí a Assembleia Geral dos Sócios vai definir pelo afastamento definitivo. Na votação dos sócios, por maioria simples, já pode se decidir pelo afastamento definitivo do Casares. Algumas pessoas com interlocução com o presidente Casares, algumas pessoas já têm informado que existe a possibilidade de, antes da votação da Assembleia Geral dos Sócios ocorrer, o presidente renunciar. Existe essa possibilidade. Tenho ouvido pessoas falando sobre isso. Olha, ele deve renunciar, e aí ele não sofreria o impeachment de fato. Ele renunciaria ao cargo e poderia muito em breve concorrer de novo. Poderia muito em breve ter um cargo como diretor do São Paulo, o que eu acho que seria trágico, porque o Casares não reúne as condições morais, em primeiro lugar, morais nesse momento, de assumir qualquer cargo, qualquer liderança do São Paulo Futebol Clube. Nesse momento o Casares ele precisa se defender. Nesse momento ele precisa convencer a gente, primeiro, que os saques na conta do São Paulo e os depósitos em dinheiro na conta dele não tem ligação. Isso é a primeira coisa, é a primeira suspeita que existe. Segundo, ele também precisa nos convencer que o dinheiro em espécie que entrou na conta dele, mais de R$1,5 milhão, no período analisado lá pelo relatório do COAF, que esse dinheiro de fato veio da iniciativa privada, que esse dinheiro de fato é lícito. Porque paira uma suspeita enorme. Como assim? Não, é porque ele trabalhou como publicitário, como radialista, ele ganhou dinheiro vivo. Mas ninguém paga em dinheiro vivo hoje. Ainda mais essa monta, ainda mais essa quantia. Ele também vai ter que nos convencer por que demorou tanto tempo
deixando esse dinheiro em espécie em casa. Ah, não, agora eu vou depositar. Por que esses depósitos foram feitos de forma fracionada, às vezes 10, 20 depósitos no mesmo dia, valores pequenos, todos inferiores a 50 mil reais, que é a faixa de fiscalização do COAF? Então não dá para falar em Casares ligado à política do São Paulo nesse momento, enquanto ele não resolver a vida pessoal. Porque, veja, não é só no clube. Não é só no clube. Júlio Casares também, na sua vida privada, tem problemas hoje. Qual a empresa? Para pensar. Ele ainda é investigado, ele não é condenado, ele não foi considerado culpado, né? Existe a presunção de inocência e dela nós não abrimos mão, com certeza. Agora, qual empresa, nesse momento, vai querer atrelar seu nome, sua marca, sua credibilidade a um sujeito com tais suspeitas, que passa por uma investigação como essa? Então não dá, a vida dele está parada nesse momento até ele resolver essa situação, até ele tentar comprovar a sua inocência. Então não dá para falar em cargo do São Paulo, voltar à política do São Paulo, pelo amor de Deus. 45 caras ainda votaram pela continuidade dele ontem, pelo não afastamento dele ontem, isso é uma loucura. Então, voltando, não perdendo o fio, como vocês sabem, eu não perco, ou quase nunca perco, ele não tem as condições morais e não tem competência comprovada para seguir como presidente do São Paulo. Um clube se endividando, um clube atrasando salário, um clube que não tem condição de contratar jogador hoje. Quem o São Paulo vai contratar no mercado? Tá aí, ó. Palmeiras contratando, Flamengo contratando, Cruzeiro então nem se fala, maior contratação da história. Fluminense contratando ou tentando contratar. Quem o São Paulo vai trazer? Cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro do São Paulo? Cadê a gestão do Júlio Casares? Então não tem a mínima condição, é uma gestão desastrosa, desastrosa. E aí algumas coisas me chamaram a atenção ontem, né? Eu vou falar do papel do jornalismo. Os protestos que ocorreram do lado de fora, a principal organizada do São Paulo, você pode... Aí nós vamos discutir, demorou para acordar? Eu acho que demorou. Demorou para se manifestar? Eu acho que demorou bastante. Acho que foi um processo de paciência larga, extrema com essa diretoria. A organizada teve muita paciência. Organizadas que nem sempre são muito pacientes, né? Mas nesse caso em específico foram. Mas pelo menos acordaram. Estavam lá ontem protestando pela saída, fazendo a pressão política do lado de fora. Outra coisa que me chamou a atenção, a solidão do Casares, né? Nos vídeos, fotos que circularam da sessão, Casares está ali ao lado dos seus advogados, ninguém se aproxima, depois ele caminha ao final da votação, passa por um monte de gente ali dentro do salão, ninguém próximo, porque ele virou radioativo. Quem quer ficar próximo aí, voltando ao exemplo que eu dei aqui da iniciativa privada, qual a empresa que agora vai contratar o Casares para exercer algum cargo enquanto essas dúvidas estiverem pairando sobre ele? E ninguém quer se aproximar também, nem pessoa jurídica, nem pessoa física, nem CPF, não tinha CPF perto ontem do Casares, tava todo mundo correndo. E o Casares está aqui, eu vou para lá. E ele está aqui, peraí, tá vindo, vou vir para cá. Ninguém quer ficar perto. Eu, nesse momento, também não gostaria, com todo respeito. E olha que é uma figura pela qual eu sempre tive simpatia. Mas, às vezes, a gente pode se enganar com as pessoas, né? Às vezes, as pessoas podem ocultar suas verdadeiras faces. Eu não sei qual é a verdadeira face do Casares. Eu não sei se ele é culpado, eu não sei se ele é inocente, eu não sei. Eu sei que existem denúncias muito sérias, indícios muito fortes sobre algo muito complicado, né? Já falamos sobre isso, não precisamos nem seguir tanto. Bom, o Harry Macy Jr. assumiu o clube, caiu de paraquedas, eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que era muito importante tirar o Casares, beleza. Agora, é muito importante entender o que vai ser do clube daqui para frente, o que vai ser dos demais diretores. A galera toda vai continuar? O Harry Macy Jr. vai ter autonomia? O Harry Macy Jr. vai apenas acatar ordens? A gente precisa entender. É um senhor de 80 anos, é um empresário, parece alguém bem sucedido, eu não tenho tantas informações assim, mas de qualquer maneira, é alguém que estava ali, me parece aquele tipo de escolha de vice, né? Que talvez, é um vice já com uma idade avançada, não vai criar problemas, não vai se bandear para a oposição, não será um problema para a gestão. Pois é, acabou que caiu no colo dele agora a presidência do São Paulo, pelo menos até dezembro de 2026, se o impeachment realmente for confirmado na Assembleia dos Sócios. Eu tenho muitas dúvidas, eu acho que o torcedor do São Paulo nesse momento tem muitas dúvidas. O que vai ser
dessa gestão do Harry Macy Jr. Ele não estava preparado para assumir, pronto para assumir, né? Foi protocolado em dezembro um pedido de impeachment, um turbilhão de notícias, denúncias, informações. Agora é o senhor, presidente, agora caiu no seu colo. Ele está preparado para assumir essa missão? Né? E as práticas, elas vão mudar no São Paulo? Ou você só vai tirar um cara da cadeira, vai botar outro e vai continuar tudo igual? É isso que a gente precisa ver. Ele tem um grande desafio. O clube está sem dinheiro, o clube está sem credibilidade, vai ter um campeonato brasileiro duro pela frente, é um desafio enorme, o ano vai ser difícil. E ele não tem essa experiência, né, como presidente, experiência administrativa do clube, etc., apesar de viver a política do São Paulo há muito tempo. Tenho muitas dúvidas, tá? Então, ao mesmo tempo em que acho que o torcedor do São Paulo tem sim os motivos para comemorar e festejar esse afastamento do Casares, que era uma figura nociva ao clube, né, por vários aspectos, também tem que ficar preocupado com o que vai ser daqui para frente. Tirar o Casares não é garantia de que a gestão mudará da água para o vinho num espaço de 24 horas. A gente sabe que não é assim. E para fechar, eu queria falar da importância do jornalismo nessa história do impeachment do Casares. Isso vai ficar guardado, isso vai ficar marcado, principalmente o trabalho do Bruno Gilfrida, do GE, dos áudios, da história da venda do camarote da presidência, da venda ilegal do camarote da presidência para o show da Shakira em fevereiro de 2025, diretores do clube admitindo que ganharam dinheiro num esquema proibido, num esquema ilegal. O bom jornalismo, o jornalismo fiscalizador, é aquele jornalismo que promove a transparência. Eu acho que esse é um dos maiores benefícios desse tipo de jornalismo. É uma prática que promove a transparência, divulgando informações que muitas vezes estão escondidas ou são pouco acessíveis, né? São de dificílimo acesso. E aí esse jornalismo investigador, ele permite que a população conheça como o dinheiro está sendo gasto. E aí nós podemos estar falando de dinheiro público, nós podemos estar falando de dinheiro de empresa privada, de instituições como São Paulo e etc. É o jornalismo investigativo que tira vários temas da sombra. É o bom jornalismo aquele que contribui para o combate à corrupção, o combate aos abusos de poder. Quantas reportagens investigativas na história já mostraram esquemas ilegais, fraude, desvio de recurso? Quantos escândalos surgiram através de um bom jornalismo, de uma boa apuração, de uma apuração completa, de matérias que tragam elementos que se complementem? Você une uma apuração à outra, fecha aqui a questão, monta o quebra-cabeça, divulga, e aí a opinião pública forma a sua opinião. Essa é a importância do bom jornalismo para a sociedade. O bom jornalismo que fiscaliza, que tem um papel de vigilância. E assim foi feito no caso do São Paulo. É um olho público, nesse caso, o trabalho do Bruno Gilfrida e de outros colegas que cobrem o São Paulo e que estão se debruçando sobre esse tema. Eles se colocaram como o olhar público, eles foram os olhos do torcedor do São Paulo, nesse momento, em defesa do interesse de toda uma coletividade são paulina. Então é uma vitória também do bom jornalismo. Existe um mau jornalismo praticado hoje no Brasil? Claro que existe. Existe um jornalismo tendencioso, muitas vezes enviesado demais. Eu acho que todo mundo tem um viés. O problema é como você lida com ele, como você equilibra isso com a boa prática jornalística. Tem muita gente que hoje não está conseguindo fazer isso. Muita gente perdeu pelo caminho. Ou porque esqueceu daquilo, né, que aprendeu, ou porque deliberadamente entendeu que esse é um caminho que dá dinheiro. Então beleza, vamos jogar pros caralho, né, a credibilidade, a isenção, a imparcialidade, a correção. Não, vamos viralizar. Vamos falar o que uma parte da audiência quer ouvir. Vamos sangrar a verdade. Vamos ter compromisso zero com a honestidade no debate. Tem alguns que seguiram esse caminho, estão ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. E o grande problema é que se eles ganhassem só o dinheiro deles, cara, eu tô aí com o dinheiro de ninguém. Tô zero preocupado. Tô preocupado com o meu. Cada um que ganha o seu, eu fico muito feliz que todo mundo ganhe bem. Agora, o problema é que isso gera uma mancha em toda uma classe. Porque aí começa a generalização.
daqueles que não entendem que a generalização não é algo inteligente, daqueles que entendem e maldosamente querem jogar todo mundo na mesma fogueira porque não gostam mesmo do papel que o jornalismo faz, enfim, né, porque tem lá os seus motivos, né? Então isso é ruim para todo mundo. Então a gente tem que vibrar quando o bom jornalismo é feito e produz resultados. O bom jornalismo trouxe à tona tudo o que estava acontecendo na gestão Júlio Casares no São Paulo e outras coisas mais. E outras suspeitas mais. Agora está na mão da polícia, está na mão do Ministério Público, está eventualmente na mão da Justiça, se isso virar, né, uma ação judicial. Beleza, mas o jornalismo cumpriu o seu papel, fez o seu papel, cumpriu a sua missão e mais uma vez foi muito importante. Então eu recomendo a você. Não estou fazendo uma defesa total e irrestrita dos jornalistas, não sou corporativista, você viu o que eu acabei de dizer. Tá dito, né? Como tem jornalista que infelizmente faz um péssimo trabalho, faz um desserviço para a categoria, mas os bons ainda estão aí, os bons ainda têm espaço e os bons merecem ter audiência, reconhecimento por parte do público, como Bruno Gilfrida e como outros colegas que atuam na cobertura do São Paulo. É isso aí. Bom sábado, like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.